Doutor, a gente pode falar então um pouquinho agora sobre diabetes? Sim. O diabetes, junto com a obesidade, a gente pode chamar de o mal do século, não é? O diabetes é uma doença extremamente traiçoeira. O diabetes é uma doença muito negligenciada no Brasil. A gente tem visto que as pessoas cuidam muito mal do diabetes. O diabetes é chamado de doença das metades, né? Aí, popularmente conhecido. Metade da população que tem diabetes não sabe que tem diabetes. Dessa metade que sabe que tem diabetes, metade está mal controlada, né? E por aí vai. Então, por que o diabetes é traiçoeiro? O diabetes, nos seus estágios iniciais, provoca muito poucos sintomas. Então, as pessoas esperam, eu não tenho diabetes porque eu não estou bebendo muita água, não estou sentindo muita sede. É lógico que esse indivíduo que bebe muita água, sente muita sede, está emagrecendo demais, ele já tem que procurar logo o endocrinologista. Já até passou da hora de procurar o endocrinologista. Porém, existem pessoas que apresentam níveis glicêmicos elevados e estão completamente assintomáticos. É que nem pressão alta. Tem muitas pessoas andando na rua com pressão de 17/10, absolutamente assintomáticos. E essas pessoas já estão provocando lesões nos seus órgãos. Então, doutor, o doutor está falando que é assintomático, qual é a orientação para prevenção? Ou seja, de quanto tempo deve-se fazer um controle dessas taxas? Bom, a gente, de maneira geral, pede para que as pessoas, a partir dos 40 anos de idade, já comecem a fazer um check-up voltado para essa área, né? Mas a gente tem pedido cada vez mais cedo os exames de check-up, né? Por quê? Porque a gente tem percebido que o diabetes anda de mãos dadas com a obesidade, né? E o que a gente tem visto muito ultimamente? Né? Que crianças, adolescentes cada vez mais obesos e diagnósticos cada vez mais precoces de obesidade. Portanto, quando o indivíduo é obeso, ele já tem que fazer uma investigação, pelo menos uma glicemia de jejum, para saber se já há alguma alteração na parte do diabetes. Então, a pessoa já tendo excesso de peso, um histórico familiar rico em diabetes, ela tem que já pensar em fazer os exames de rotina. Doutor Paulo, mas me diga uma coisa, na verdade, o que é exatamente a diabetes, ou o diabetes, né? E quais os tipos que existem? Bom, o diabetes é a doença provocada pelo aumento do açúcar no sangue, aumento das taxas glicêmicas no sangue, né? Esse aumento das taxas glicêmicas no sangue vão provocar lesões em órgãos, né? Por exemplo, o açúcar ele é tóxico para vários tipos de célula, como o nervo, como as artérias, ele é tóxico para os rins, ele é tóxico para as artérias que vão para o coração, para o cérebro, e aí ele pode provocar uma série de complicações, como alterações de sensibilidade nas pernas, perda de sensibilidade essa que faz a pessoa se machucar, não perceber e formar lesões nos pés, e aí é o famoso pé diabético, onde a pessoa forma úlceras e pode machucar, hoje, e muitas vezes em casos mais dramáticos, levar até a amputação dos pés. Hoje a gente sabe que o diabetes é a segunda maior causa de amputação de membros inferiores, né? Só ficando atrás de acidentes, né? O diabetes, a lesão provocada pelo açúcar no sangue, pode levar à perda dos rins, pelo efeito tóxico dele. Então, o diabetes é uma das principais causas hoje envolvidas em hemodiálise, junto com colesterol, com hipertensão, com tabagismo, como a gente disse antes, pode estar envolvido com obstruções das artérias, levando a infarto e acidente vascular cerebral. Bom, você perguntou com relação aos tipos de diabetes, né? Existem vários tipos de diabetes, mas basicamente a gente vai falar de dois. Existe o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é o que acomete basicamente a população infantil, adolescentes e adultos jovens. Essa é uma doença que não tem tanto a ver assim com excesso de peso. É uma doença que a gente chama de doença desenvolvida pelo sistema imunológico, ou seja, nós criamos anticorpos que não reconhecem as células que produzem insulina no pâncreas como próprias. O anticorpo ele entende, o anticorpo mutante que a gente desenvolve, ele entende que essa célula do pâncreas é como se fosse um corpo estranho, um vírus, uma bactéria, e começa a destruir essas células do pâncreas. Então a gente chama isso de doença autoimune. Então é uma destruição rápida dessas células, em pouco tempo o indivíduo, né, jovem no caso, principalmente, pode acometer em qualquer idade, mas principalmente a população jovem, já necessita do uso de insulina para repor o hormônio, né? Então costuma se abrir com quadros dramáticos de vontade de beber muita água, sentir muita sede. Em poucos meses a pessoa perde muito peso, né? E logo ela está dependente de insulina. E no caso do diabético tipo 1, a dependência de insulina é pelo resto da vida. O tipo 2 já tem um início mais lento, mais insidioso. Esse diabetes tipo 2, sim, que é o mais comum na população, que responde por 80% a 90% das formas de diabetes, que é o que está ligado à obesidade. Então, aos poucos, a taxa de açúcar vai aumentando de maneira silenciosa. Passam-se 5 anos, 10 anos, o indivíduo não percebe.
e muitas vezes ele vai descobrir isso no exame de rotina ou quando ele tem um infarto súbito, por exemplo, e vai para um hospital e lá é medida a taxa glicêmica e está alta. Então, o tipo 2 talvez seja assim, o mais traiçoeiro. Por quê? Porque apesar de ele no começo muitas vezes não depender de insulina, que seria um tratamento mais complexo, ele é muito negligenciado. E em ambos os casos não tem cura. Diabetes, basicamente, não tem cura, né? A gente tem como controlar isso. Em poucos casos, o diabetes pode ser revertido. Vou dar um exemplo. Por exemplo, paciente muito obeso que é submetido a cirurgia de redução do estômago, as famosas cirurgias bariátricas, que a gente chama hoje de cirurgias metabólicas. Não só a redução do estômago, como o desvio do trânsito intestinal para um pedaço mais curto do intestino. Esses pacientes, muitas vezes, por exemplo, paciente com obesidade mórbida, que é diabético, ele pode se beneficiar sim desses tipos de cirurgias. Então, na verdade, a gente tem visto que muitos indivíduos obesos que poderiam se beneficiar desse tipo de cirurgia, que já são diabéticos, são tratados de maneira negligente, né? Eles não têm alcance para fazer esse tipo de cirurgia. Isso é super importante, a gente não pode discriminar o obeso. A gente tem visto muito isso, o paciente ser obeso, fecha a boca, tem que emagrecer. Muitas vezes esse é o tratamento que vai melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa e vai reverter o diabetes. Agora, não vale para todo mundo. É lógico, tem gente que tem diabetes tipo 2 e só tem um sobrepeso, não vai adiantar fazer cirurgia de redução do estômago. Então, doutor, assim, eu vejo que às vezes falta, pelo menos para algumas regiões, falta muita informação a respeito da doença, né? Mas hoje existem algumas associações que estão em prol de falar sobre doença, sobre prevenção, sobre cuidados, mudança de hábito. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Ainda bem que o panorama vem mudando, né? A gente, em centros mais afastados, não vê ainda essa penetrância de campanhas, de associações de diabéticos, mas nos grandes centros a gente já observa isso e isso é uma coisa bastante difundida. Por exemplo, em São Paulo a gente tem a Associação Nacional do Apoio ao Diabético, a gente tem a Associação do Diabetes Juvenil. Essa Associação do Diabetes Juvenil, inclusive, é uma associação para dar apoio aos pacientes portadores do diabetes tipo 1, que é o que está mais envolvido no diabetes das crianças e adolescentes, né? Por que é importante essas associações? Primeiro, assim, porque eles são divulgadores de informação. Então, as pessoas desconhecem a importância da doença dela, os principais sintomas, como se cuidarem, né? Então, elas têm esse papel de propagar informações. Não só isso, né? Não só de propagar informações. Elas também servem para orientar, por exemplo, vamos dizer, os pacientes que usam insulina, por exemplo, os diabéticos tipo 1 ou os diabéticos tipo 2 numa fase mais avançada. Essas associações, elas têm um papel fundamental, por exemplo, com relação a orientar o uso de insulina, como que aplicar a insulina, onde ela pode comprar, né? Convênios com farmácias. Então é super importante a pessoa estar se informando, né, com essas associações, porque elas vão auxiliar bastante o paciente com relação ao seu tratamento. Ok, doutor. Então, assim, pelo que eu entendi, o diabetes, ele está ligado à obesidade, a essa coisa do hábito errado, né? A gente pode falar mais um pouquinho, então, sobre a obesidade, como ele está hoje no mundo, né? Até, porque a gente percebe que os brasileiros estão mais gordos, né? Mas acho que isso não é só um fato isolado, né? Acho que o mundo todo está comendo errado, comendo muito mais e por conta disso essas doenças estão evoluindo. Com certeza, né? A obesidade, o excesso de peso atinge níveis epidêmicos. Por isso que eu disse que é o mal do século. Na verdade, a gente tem que entender que a obesidade não é só um problema estético. Isso acho que é importante a gente falar. É lógico que a obesidade mexe com a nossa autoestima. A pessoa que está acima do peso, ela não se sente bem, se sente discriminada. Vai numa loja, não encontra a roupa da medida certa, ela fica com vergonha de ir na praia, colocar uma roupa menor, né? O convívio social é prejudicado, a pessoa tende a ser olhada, o obeso, olhado por empregadores, às vezes fala, olha, aquele indivíduo talvez vai dar problema, enfim, tem aquela coisa do gordinho ser preguiçoso, mas não é isso. Na verdade, a gente tem que se preocupar com a obesidade, principalmente porque a obesidade é uma doença que é porta de entrada para outras doenças, não é? Levando tudo isso que a gente falou em consideração da questão da autoestima, mas a obesidade hoje ela está implicada em uma série de doenças. A gente falou agora do diabetes tipo 2, a obesidade está implicada com o aumento de colesterol, com hipertensão arterial e junto os três a gente tem um aumento das doenças cardiovasculares.
A obesidade está implicada com doenças de degeneração dos ossos, por exemplo, artrose, então desgaste de articulações, a pessoa sente dores crônicas em região lombar, sente dores crônicas no joelho, no tornozelo, por conta do próprio excesso de peso que geram uma sobrecarga sobre essas articulações. A obesidade é uma coisa que vem sendo estudada de mais ou menos uma década para cá, que era muito mal estudada. A obesidade está implicada em uma série de cânceres. Por exemplo, a gente sabe que a incidência de câncer de mama, né, principalmente visto nas mulheres, é maior nas mulheres obesas. Né? Então, a gente tem que se preocupar sim com a obesidade. A obesidade é uma doença que leva a uma série de outras doenças. E a gordura abdominal com relação a problema do coração? Essa é a gordura mais nociva. Basicamente a gente considera os pacientes em dois padrões. A gente considera o paciente com aquela gordura abdominal ou aquela gordura periférica, nas pernas, nos braços. A gente vê muito paciente que às vezes não é nem tão obeso assim, ele tem um sobrepeso, aparentemente ele só tem aquela barriguinha, né? E tem braço e perna normal, até meio magrinho. Esse, na verdade, é um paciente mais perigoso, né? Do que aquele gordinho mais bem distribuído, né? Principalmente se ele tem um histórico familiar. Por que é mais perigoso? Na verdade, esse acúmulo de gordura ele é determinado meio que geneticamente, e hoje em dia a gente suspeita que alguns fatores ambientais, como por exemplo dormir mal, como por exemplo falta de movimentação, estresse do dia a dia, também possam predispor ao acúmulo da gordura na barriga, que a gente chama de gordura visceral. Essa gordura, na verdade, ela é pior, por quê? Porque ela, como o próprio nome diz, ela é uma gordura visceral, ela se acumula nas vísceras. Então, o fígado aumenta de tamanho, né? A gente começa a ter gordura no fígado, que a gente chama, no nome médico para isso, esteatose hepática. Esse acúmulo de gordura em excesso no fígado, ele começa a matar as células do fígado e leva a um quadro de hepatite gordurosa, esteatohepatite gordurosa, que com o tempo pode até levar a cirrose. Muita gente não sabe disso, mas hoje é a terceira principal causa de cirrose no mundo, só perdendo para as hepatites virais e para o álcool, é a hepatite mediada pela gordura. Então ela é super importante. Essa gordura visceral também está se acumulando em volta do coração, dentro das artérias coronárias, que são as artérias que levam sangue para o músculo cardíaco, ou seja, elas vão aumentar o risco de você infartar, né? E por aí vai. Então a gente tem que ter muito cuidado. Essa barriguinha que a gente fala, só tem a barriguinha de cerveja. Cuidado, essa é a pior gordura que a gente pode ter. Então é com ela que a gente tem que prestar muita atenção. A pessoa pode às vezes nem ser obesa, né? Mas ela já pode ter só um sobrepeso. Mas isso já pode ser o suficiente para aumentar o risco de desenvolver, por exemplo, doença cardiovascular. Caramba! E como é que no caso ela fica sabendo se ela tem essa alteração de gordura? Que tipo de exame? Exame de sangue? Qual é o exame? Primeiro eu não falei aqui, né? Mas a gente tem que saber diferenciar o que é obesidade, o que é sobrepeso. Bom, primeiro é um critério que a gente fala que é antropométrico, por exemplo. O que é obesidade? Obesidade é quando a gente faz um cálculo, que é o peso dividido pela altura elevado ao quadrado, e a gente tem essa conta acima de 30. Né? Peso dividido pela altura elevado ao quadrado. Se ele é acima de 30, a pessoa ela é obesa. Né? E aí a gente tem 3 graus de obesidade. O grau 1, que é de 30 a 35 de índice de massa corpórea, grau 2, que é a moderada, de 35 a 40, e o grau 3, que é o mais severo, que antigamente a gente chamava de obesidade mórbida, que é acima de 40. A gente tenta não chamar mais hoje em dia de obesidade mórbida porque isso gera um estigma no paciente. E o sobrepeso é quando a gente tem um índice de massa corpórea entre 25 e 30. Né? Então, quando a gente tem índice de massa corpórea de 25 a 30, já é sobrepeso, já há algum risco, por exemplo, já há algum aumento de risco de doença cardiovascular, ok? E o normal de uma pessoa é ter um índice de massa corpórea entre 18 e 25, ok? Aí você vai me perguntar, mas a pessoa é mais musculosa, aquele que faz academia, às vezes ela tem um peso maior, se a gente for fazer esse cálculo, ela vai cair na faixa do índice de massa corpórea, por exemplo, de uma pessoa obesa. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. O índice de massa corpórea ele não vale para todo mundo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma performance mais atlética, tem mais massa muscular, a gente tem que tomar outros parâmetros, como por exemplo a circunferência abdominal, a gente tem que medir. Existem alguns exames mais sofisticados
hoje, como análise de composição corporal, como a bioimpedanciometria, análise de composição corporal para aparelhos de densitometria, onde a gente mede, sabe separar o que é músculo e o que é gordura. A prega cutânea também, que é um exame simples. Então, o índice de massa corpórea já é um bom parâmetro, mas não é o único. Entendi. Agora, no caso, para quem tem preguiça de se exercitar e fazer o exercício abdominal, ele é importante? Ele ajuda nisso, para essa redução? Não só abdominal, né? Na verdade, a gente sabe que não é só a questão de fazer exercício localizado. A mudança de hábito é o mais importante. Então não adianta a pessoa querer fazer uma dieta, um regime para emagrecer em um mês, para ir para a praia, ficar bonita. Isso ajuda, lógico, mas assim, isso não vai criar um hábito. Então, a mudança começa com pequenas coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, pequenas atividades. Por exemplo, eu vou no mercado, fica 2, 3 quarteirões da minha casa. Eu preciso usar o carro? Não preciso usar o carro. Vá a pé. Eu moro no 3º, 4º andar. Precisa de elevador? Não precisa. Sobe de escada, né? É melhor. Né? Então, essas pequenas mudanças no cotidiano, só da gente não ficar o tempo todo parado, sentado, isso já tem algum impacto. É lógico que se o indivíduo está fora do peso, isso é o primeiro passo. Ela vai ter que aumentar gradualmente, conforme o condicionamento físico, essas atividades físicas. Mas isso já é o primeiro passo para aquela pessoa que não gosta de fazer nada. A pessoa que não gosta de fazer nada, às vezes ela nem tem condicionamento físico, não adianta mandar ela para a academia, ficar 1h30, 2 horas na academia, ela não vai conseguir, ela vai se frustrar com os resultados dela, vai sair com dor no corpo, corre até o risco de se machucar. Então a coisa é gradual. O que a gente tem que explicar para os pacientes é que a gente precisa, a questão do emagrecimento é um processo, é uma mudança de estilo de vida. Não adianta a pessoa querer fazer dietas mágicas, né, usar fórmulas de emagrecimento mágicas. É lógico que o remédio ajuda, é lógico que às vezes uma dieta mais intensa também ajuda, mas isso não vai mudar o hábito da pessoa. Né? Então, o importante é a pessoa ter em mente o quê? Que se ela realmente quer se manter saudável, ela precisa mudar o estilo de vida dela. Em definitivo, pensar, agora eu não vou mais atuar dessa maneira, daqui para frente eu vou andar mais, eu vou procurar me alimentar de uma maneira mais saudável. Não adianta fazer, eu vou fazer um regime de 3 meses aí para ver se eu seco e vou para a praia. Isso não funciona. Logo a pessoa encontra o famoso efeito sanfona. E é uma coisa que também, principalmente, não digo jovens, mas uma pessoa na faixa etária de 30, 40, muitas vezes não está preocupado com como ele vai ser daqui 10, daqui 15 anos, né, doutor? E é uma preocupação que tem que ser no presente, a pessoa se cuidar pensando nisso no futuro. E eu queria te perguntar uma coisa. Engordar é fácil, emagrecer é mais difícil, não é isso? Sim, porque emagrecer envolve, além da própria dificuldade inerente a perder peso, envolve uma questão de mudança de hábito. Não é? Então, por exemplo, é um hábito que você aprende às vezes com a família. Né? Então, às vezes a pessoa é obesa, o pai e a mãe são obesos, a pessoa aprendeu a vida inteira a comer errado, a não fazer as refeições no horário certo, não comer verdura, a comer lanche. Tem aquela questão dos nossos avós acharem que o saudável é ser o gordinho, então tem muita gente que tem isso. Então, na verdade, é quase que uma terapia, né? A gente vai mudar um comportamento de uma pessoa, é um trabalho de insistência mesmo. A gente tem que sempre procurar convencer o seu paciente das vantagens de ele perder peso. É que a pessoa de imediato ela pensa assim, não, mas eu vou parar de comer doce, eu vou parar de beber refrigerante, eu gosto de tomar 1 dúzia de latinha de cerveja no final de semana. Você tem que mostrar para ela também os benefícios, né? Falar, olha, você vai conseguir andar melhor, você vai ter mais saúde, né? A sua disposição física vai melhorar, inclusive a disposição física para a relação sexual, né? Então as pessoas às vezes se preocupam muito com isso também, isso é uma coisa, é um apelo bastante chamativo. Né? A pessoa ela pode, por exemplo, se gratificar de outras maneiras. Por exemplo, eu consegui atingir a meta e emagrecer. Legal, perdi 6 quilos em 2, 3 meses. Como que eu posso me gratificar? Eu vou comemorar em um restaurante? Não, compra uma roupa nova, compra aquela roupa bonita que você sempre teve vontade de comprar, que agora lhe serve. Então, a recompensa, a gente sempre tem que insistir que existe o lado bom de emagrecer. Aí a mudança se torna mais fácil. E a pessoa tem que ter, acima de tudo, paciência. Ela vai atingir as metas. A pessoa não precisa ficar ansiosa em querer perder peso muito depressa. É lógico. Quanto mais depressa a gente perder,
melhor, né? Mas a gente tem que entender que a perda de peso, ela tem momentos, né? Tem momentos que a gente perde mais peso, como no início do tratamento. Tem momentos que a gente não perde tão depressa assim. O importante é a persistência. E também, né, acho que é foco, incentivo e força de vontade, né, doutor? Com certeza, né? Sem força de vontade a gente não vai a lugar nenhum. Por isso que a gente precisa sempre mostrar para o nosso paciente que ele no final ele vai sair ganhando, né? Ele vai conseguir uma grande vitória emagrecendo, né? A pessoa que emagrece, além de tudo, ela vai viver mais tempo, ela vai viver com mais qualidade de vida, ela vai poder aproveitar momentos da vida dela que ela poderia não aproveitar estando acima do peso, né? A pessoa, o indivíduo obeso, ele tende até a morrer mais depressa do que o indivíduo com peso normal. Então a pessoa pode curtir mais a família, ela pode viajar mais, ela pode andar melhor, vai viver melhor. A pessoa que está acima do peso, ela tem que ir várias vezes no médico, tem que tomar um caminhão de remédio, gasta esse dinheiro no futuro, uma boa parte do orçamento dela em remédios, por conta de complicações inerentes à obesidade. A pessoa precisa ter um pouquinho de visão a médio e longo prazo. A gente não pode ser tão imediatista.